Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10. Diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó meu Senhor, nos colocamos diante de Ti em oração e Te clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, que venhas falar conosco. Nós já lemos a Tua palavra, Pai, e agora nós Te pedimos, usa-me, Senhor, para falar a cada um de nós, porque precisamos ser transformados mediante o poder da Tua palavra. Nos ajuda, meu Deus. É o que eu Te peço agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Graças te damos, o Senhor. Bom, capítulo 2, versículo 10 do livro de Apocalipse, ele nos traz alguns temas para reflexão e nós podemos destacar alguns assuntos de grande importância para cada um de nós. Glória a Deus. Obrigado. Versículo 10 é de suma importância para a nossa meditação de hoje, e nós vamos compreender parte a parte desses versículos, porque são importantes a nós. Hoje, nós tivemos batismo em nossa igreja, e essa mensagem ela é dedicada principalmente a esses novos membros da igreja. Não é que é exatamente só para eles, não, mas é principalmente para eles. A primeira parte deste versículo diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. Glórias a Deus. Nada temas das coisas que hás de padecer. Se existe uma coisa que é certa na vida de cada homem, de cada mulher, que aceita Jesus e se decide por servir a Cristo, é que eles irão padecer, e bastante. Existem igrejas aí que, como eu sempre digo, ficam apregoando mentiras, dizendo que se você quer ter uma vida sem luta, se você quer ter uma vida de fartura financeira, se você quer ter uma vida sem doença alguma, então venha para esta igreja. Bom, Jesus ele disse assim: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, padecer, sofrer aflições é algo mais do que certo que vai acontecer com cada pessoa que se decide servir a Cristo. O Senhor Jesus ainda diz assim: não vos espanteis do mundo vos odiar, porque primeiro me odiou a mim. Eu já falei sobre isso aqui, mas é sempre importante nós estarmos lembrando os crentes de que o sofrer, o padecer dificuldades é bíblico. Nada temas das coisas que hás de padecer. Não temas, não desanime. Não pense que o sofrimento é porque a sua vida está piorando. Muito pelo contrário. Se as lutas vêm para a sua vida, é porque você tem incomodado o mundo. E como a Bíblia nos ensina, o mundo jaz no maligno. A Bíblia nos diz que quem reina sobre o mundo é Satanás, é o diabo, o nosso inimigo. E se você tem aflições neste mundo, como por exemplo
brigas dentro de casa. Não, eu não estou falando que você deve provocar brigas. Não interpretem mal. Muito pelo contrário. E a Bíblia nos diz que quando estiver ao nosso alcance, tenha paz com todos. Então não pense que eu estou incentivando você a brigar, a discutir. Não. Eu estou dizendo o seguinte, que quando alguém dentro da tua casa começar uma perseguição contra você, saiba que essa perseguição é por causa dos planos que o Senhor tem na sua vida. Você quer ter uma vida tranquila, sem problema, uma vida sem perseguição? Saia da igreja. No mundo, vai ser muito mais fácil o diabo não atormentar a sua vida. Mas enquanto você estiver servindo a Cristo, ele será o teu inimigo. E sendo o teu inimigo, ele vai te fazer padecer por provações, por tentações. Então o conselho do Senhor é este: não temas das coisas que hás de padecer. Se dificuldades vierem para a sua vida, não coloque isso como impedimento para que você possa servir a Cristo. Se vierem dificuldades, glorifique a Deus por essas dificuldades. O apóstolo Paulo, ele vai mais adiante e diz assim: por tudo dai graças. Quando ele diz por tudo, ele está dizendo por tudo mesmo. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer em determinado momento que ele se sente um privilegiado por ser perseguido pelo amor que ele tinha por Cristo. Dê graças a Deus de você estar incomodando ao inimigo de nossas almas. Dê graças a Deus, porque crente, quando ele está em sua vida tudo dando certo, ele tem que fazer uma autoanálise. Tem que fazer uma autoanálise, porque ele não está perturbando o diabo. E se ele não está perturbando o diabo também não vai perturbá-lo. O padecer provações, o padecer por perseguições, é mais do que claro que vai acontecer com o crente. Mas tenha certeza, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque Jesus o faz mais do que vencedor. Como ele próprio disse: não temas, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, e ao vencer o mundo, ele fez você também um vencedor. Aleluia. Glórias a Deus por isso. A segunda parte desse versículo diz assim: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Ele irá lançar tentação sobre as nossas vidas. Aqui neste caso, a profecia era de uma prisão real, de uma prisão onde as pessoas seriam lançadas em cárceres, seriam acorrentadas e aprisionadas lá dentro. Mas o diabo, ele vive lançando prisões nos homens. Ele fica criando situações para os crentes, tentando desanimá-lo, arrancá-lo da presença de Deus. Ele irá lançar sempre tentações sobre as vossas vidas. E entenda o seguinte: as tentações que ele irá lançar para lhe prender, serão tentações que te agradam. Cada ser humano, cada crente, cada homem de Deus, cada mulher de Deus, ele é tentado segundo as suas próprias concupiscências. Existem aqueles que no passado bebiam e gostava muito de beber. Ele será tentado então em questão da bebida. Aqueles que um dia foi viciado em droga, o diabo irá tentá-lo, tentando trazê-lo de volta aos vícios das drogas. Aquele que se prostituía, aquele que vivia andando pelas casas de prostituição,
O diabo irá lançar tentações sobre a vida dessa pessoa, tentando levá-lo de volta à prisão em casas de prostituição. Aqueles que eram viciados em jogos, o diabo irá tentá-lo para que ele volte ao vício dos jogos. Mas entenda que uma vez Cristo te libertou, e se Ele te libertou, você não tem mais obrigação nenhuma de voltar a cometer esses pecados. Você é livre em Cristo Jesus, e o diabo irá tentar lançá-lo na prisão desses vícios novamente. Vai tentar lançá-lo novamente nessas práticas pecaminosas. Você que inicia a sua vida espiritual, você que inicia a sua vida com Cristo, entenda que você, quando aceitou a Cristo, você adquiriu um grande inimigo da sua vida. Nunca alguém irá se opor contra você mais do que o próprio Satanás. E ele irá cuidar tanto da sua vida, a própria Bíblia nos diz que ele anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando a quem ele possa devorar. E não pense você que ele vai dar um bote, não pense você que ele vai se lançar contra você, se ele não encontrar em você uma brecha. A terceira parte deste versículo diz assim: tereis uma tribulação de 10 dias. Esta parte também era uma profecia literal para essa igreja, para a igreja de Esmirna. Mas não pense que isso não serve para você, porque você será tentado, você será atribulado por longos períodos. Mas lembre-se, em Jesus somos mais do que vencedores. Não pense você que o diabo simplesmente ele irá lançar uma tentação, ou ele irá tentar te derrubar, e ao você se mostrar forte diante dele, ele simplesmente vai desistir, vai dizer assim: eu sou um derrotado, eu desisto de tentar você. Não! Ele vai continuar ao seu redor, procurando brechas. Então não desanime nunca, não desanime nunca, não dê nenhum motivo para que ele venha tentar derrubar você, para que ele venha conseguir, porque tentar, ele irá tentar sempre. Não se espante por longos períodos de provação, de tentação. É muito conhecido de todos que as maiores vitórias são conquistadas nas maiores lutas. As grandes vitórias que se conseguem não é naquela luta rápida. A luta rápida, você consegue uma pequena vitória, mas aquela que você tem que ficar lutando 24 horas por dia, durante muitos dias, essa é uma grande vitória, porque a luta também foi grande demais. Você com certeza, em sua vida, você irá passar por grandes tribulações, por grandes provações, mas não desanime, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a quarta parte deste versículo diz assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero dar ênfase nesse ponto. Ser fiel até a morte. Vocês sabiam que uma quantidade muito pequena
de crente está preparado para ser fiel até a morte? O apóstolo Paulo, determinada vez, ele escreveu a uma das igrejas, dizendo que a igreja estava reclamando, de certa forma, à toa, porque eles ainda não haviam sofrido até a morte. O sofrer no trabalho por perseguição, o sofrer dentro de casa por perseguição, o sofrer em qualquer lugar é normal. Duros são essas igrejas que estão em países onde o cristianismo é proibido, onde o cristianismo ele é perseguido até a morte. Eu já falei há poucos dias atrás sobre uma matéria que eu li sobre a igreja em Sri Lanka. Sri Lanka é um dos países montanhosos onde a religião maior é o budismo. E os budistas estão entrando nas igrejas evangélicas e estão quebrando o patrimônio das igrejas, e estão batendo nos obreiros da igreja, estão batendo nas crianças das igrejas, estão batendo nas mulheres da igreja, estão batendo nos velhos e nas velhas da igreja. E é até um absurdo nós imaginarmos uma, entre aspas, religião que apregou tanto a paz e o amor, está fazendo isso. Porque o inimigo, ele nunca vai mostrar para você algo para te atrair com cara feia. Ele vai apresentar algo, por exemplo, essas religiões, vai apresentar as coisas belas, bonitas. Então esses religiosos vêm apresentando uma filosofia de paz, de alegria, de harmonia, mas pelas costas estão matando os homens de Deus, mas pelas costas estão aprisionando e destruindo. Por quê? Porque não são religião de Deus. Não é uma religião que serve a Deus, que liga o homem a Deus. Que liga o homem a Deus é somente Jesus Cristo. Ninguém mais liga o homem a Deus. Só Jesus. E por eles fazerem parte de um reino ao qual, embora eles não assumam, fazer parte do reino das trevas, as trevas não têm comunhão com a luz, então buscam destruir quem está na luz. E é o que está acontecendo nesses países onde o cristianismo é destruído. Há poucos meses atrás, eu ouvi um testemunho de um presbítero de uma igreja em um país muçulmano. E este homem, segundo o que ele conta, os presbíteros da igreja não ficam no púlpito da igreja. Os presbíteros da igreja ficam na porta da igreja armados para defender os membros da igreja. Porque o islamismo estão do lado de fora, tentando entrar na igreja com bombas amarradas em seu corpo para explodir dentro da igreja e matar todos os membros. Este homem, ele conta que uma vez alguém conseguiu se infiltrar dentro da igreja, se apresentou como sendo então convertido, mas de convertido ele não tinha nada. E um belo dia, onde a igreja estava toda reunida, ele entra com o seu corpo todo envolto de explosivo, e quando ele estava no meio da igreja, ele aciona o dispositivo, explode ele e mata mais de 20 crentes dentro da igreja. Ser fiel até a morte. Não ser fiel até a primeira luta. Não ser fiel até a primeira aprovação. Não ser fiel até o primeiro desemprego. Não ser fiel até a primeira dispensa de um namorado ou de uma namorada. O que o Senhor quer que nós sejamos é fiel até a morte. Porque quem for fiel até a morte, este herdará a coroa da vida.
Eu não estou dizendo para você que você deve morrer para você ganhar a coroa da vida. Não. Mas você tem que estar disposto a, em momento algum, negar a esse Cristo. E se necessário for, morrer por amor a Ele. Porque só assim você herdará o reino dos céus. Só assim você terá um encontro com o Senhor dos ares. Só dessa forma nós teremos a nossa vida eterna garantida. No período da igreja primitiva, conta a história, até nós podemos pegar o livro de Atos, que conta um pouco dessas histórias. Glória a Deus. Famílias inteiras de crentes eram colocadas a fio da espada, e eles eram insultados para poder largar o cristianismo. Eles eram ameaçados para poder renegar a Cristo, e muitos deles renegaram e fugiram. Mas muitos deles entenderam, como Paulo entendeu, que o morrer para eles era ganho. Porque a morte não é algo de ruim para nós. A morte nos leva a Deus e a vida eterna. Jesus, certa vez, ele diz isso no livro de Mateus, só me falta agora a referência exata, mas ele diz assim: não temas quem pode matar a carne, mas não pode matar a alma. Antes, tema aquele que pode matar a carne e a alma. Este somente Deus é quem é. Somente Deus pode matar a carne e também a alma. Somente Deus pode condenar você, ou eu, ou qualquer um, a essa segunda morte. Seja fiel até a morte. Não desista de forma alguma. Seja perseverante a todo momento. Creia que Deus sempre te fará vitorioso, mesmo que aparentemente você esteja sendo derrotado. Mas enquanto você permanecer fiel a Cristo, você é um vencedor. Aleluia. Estevão, a Bíblia fala do primeiro homem que morreu por causa do Evangelho, foi Estevão. Este foi o primeiro mártir. Foi apedrejado em praça pública. Mas para a sua grande vitória, antes de morrer, ele viu o céu aberto e viu Jesus ao lado do Pai. Mesmo em momentos onde parece que tudo está sendo perdido, Deus está te dando a vitória. Se este homem, se Estevão estivesse perdendo ao invés de estar ganhando, os céus não teriam se aberto para ele. E ele não teria visto o nosso Senhor à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Seja fiel até a morte, e você vai herdar, vai receber a coroa da vida. E para encerrar essa mensagem, observem o que diz o versículo de número 11. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Não pense que esta palavra está sendo lançada como um discurso perdido. Esta palavra está sendo lançada ao seu coração como algo que você tem que guardar para o resto da sua vida. Quando você pensar que não há mais esperança, lembre-se que você é um vencedor em Cristo Jesus. E que enquanto você perseverar, mesmo que seja até a morte, você herdará a coroa da vida. E o Senhor Jesus, ele encerra esse versículo dizendo assim: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem vencer não receberá o dano da segunda morte.
A Bíblia nos fala que haverá o dia do juízo final. E que no dia do juízo final, todos aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, será lançado no lago de fogo eterno. E a Bíblia diz que essa é a segunda morte. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. A Bíblia diz mais ainda sobre esse lago de fogo. Diz que lá é o lugar onde o bicho não morre, onde o fogo não apaga, onde há ranger de dentes, onde há sofrimento. Jesus, ele dá uma pequena, ele descreve de uma forma bem rápida como é este lugar, quando ele conta a parábola do rico e de Lázaro. E ele mostra o sofrimento do rico neste lugar. Quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Tenha sempre essa esperança que o viver e o morrer por Cristo é a melhor coisa que pode acontecer em sua vida. Viva para Cristo. E se necessário for, morra para Cristo também. Não faça como essas religiões que se dizem santas, mas amarram bombas em seu corpo para tirar a vida de outras pessoas. Mas entregue a sua vida em favor de outras vidas. Jesus diz que não há amor maior do que esse, do que entregar a sua própria vida por outra pessoa. Glória a Deus, aleluia. Viva a sua vida para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.